Você sabia que, em questão de horas, ventos podem transformar cidades inteiras em ruínas e que a força de uma tempestade pode ser medida não apenas pela destruição que causa, mas pela maneira como a natureza se revela implacável? Hoje, vamos explorar os maiores furacões da história. Eventos que marcaram o mundo e deixaram cicatrizes profundas. De Katrina a Galveston, cada furacão trouxe consigo não só ventos e chuvas, mas histórias de sobrevivência e tragédia que ecoam até hoje. Quer saber o que acontece quando a fúria da natureza atinge seu ponto máximo? Vamos descobrir juntos. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. O furacão Katrina, classificado como um furacão de categoria 5 em seu auge, foi muito mais que uma tempestade poderosa. Ele começou a se formar sobre as águas quentes do Atlântico, onde temperaturas da superfície do mar acima de 26 graus Celsius fornecem a energia necessária para alimentar esses monstros naturais. À medida que o ar quente e úmido sobe, ele cria uma área de baixa pressão na superfície, o que, por sua vez, puxa ainda mais ar quente das redondezas. Esse ciclo contínuo provoca a formação de nuvens em espiral, enquanto a força de Coriolis, causada pela rotação da Terra, faz o sistema girar. O que transformou Katrina em um dos furacões mais devastadores foi uma combinação de fatores naturais e humanos. Quando ele se aproximou das águas quentes do Golfo do México, o calor adicional fornecido por essa região fez com que ele intensificasse sua força rapidamente. Para se ter uma ideia, a pressão barométrica no olho do furacão caiu para 902 milibares, uma das pressões mais baixas já registradas em um furacão no Atlântico. A queda de pressão no centro do furacão é o que permite que os ventos ao redor aumentem sua velocidade, chegando a quase 300 km por hora em alguns momentos. Além disso, o fenômeno de maré de tempestade, a elevação súbita do nível do mar causada pela baixa pressão e pelos ventos intensos, gerou ondas que ultrapassaram os 6 metros de altura. A vulnerabilidade de Nova Orleans contribuiu significativamente para as consequências desastrosas. A cidade, construída em grande parte abaixo do nível do mar, dependia de um intricado sistema de diques e bombas para se proteger de inundações. Porém, esses sistemas, subestimados por anos e mal mantidos, falharam sob a pressão das águas. Quando os diques romperam, a água invadiu a cidade, afogando tudo em seu caminho, transformando bairros inteiros em lagos de água salgada misturada com esgoto e destroços. O Katrina expôs não apenas a brutalidade dos fenômenos naturais, mas também as falhas humanas na prevenção de desastres. No entanto, mesmo com toda essa destruição, ele não foi o furacão mais mortal já registrado. O furacão Galveston, que assolou o Texas em 1900, demonstrou de forma igualmente implacável como a natureza pode ser cruel e imprevisível, levando consigo milhares de vidas em uma única noite. Em 1900, os avanços da meteorologia ainda estavam engatinhando, e as previsões climáticas não possuíam a precisão de hoje. O cenário era a tranquila cidade portuária de Galveston, no Texas, que à primeira vista parecia estar longe de qualquer ameaça iminente. Mas o que se aproximava era uma tempestade monstruosa, que crescia silenciosamente no Golfo do México, longe dos olhos dos habitantes e pior, sem alertas prévios. O furacão Galveston, com ventos estimados em mais de 240 km por hora, trouxe consigo uma tempestade marítima catastrófica. As águas, como se obedecessem a um chamado sombrio, começaram a subir. Não se tratava de simples ondas. Era como se o próprio oceano decidisse invadir a terra firme. A pressão atmosférica caiu para níveis alarmantes, em torno de 936 milibares, o que amplificou a força da tempestade. Em poucas horas, a água tomou conta de toda a cidade, como uma mão invisível que varria tudo em seu caminho. Mas o que realmente tornou o furacão Galveston devastador foi a falta de qualquer tipo de aviso eficaz. Em uma época sem comunicação moderna, o desastre chegou sem alarde, e os moradores foram pegos de surpresa. Cerca de 8.000 pessoas perderam a vida, tornando este o furacão mais mortal da história dos Estados Unidos. As construções, que na época eram em grande parte de madeira e tijolos mal reforçados, foram facilmente reduzidas a escombros. Galveston, uma cidade que antes florescia como um dos maiores centros comerciais do Sul, foi praticamente varrida do mapa.
A força destrutiva do Galveston foi uma verdadeira lição de como a natureza, quando decide mostrar seu poder, não faz concessões. Mesmo os melhores engenheiros da época subestimaram o poder da água e do vento, mas essa subestimação não seria a última. Décadas depois, em 1935, um outro furacão se formaria nas águas quentes do Caribe, desafiando a ciência e a capacidade humana de prever e enfrentar tais eventos. O furacão que ficou conhecido como o Furacão do Dia do Trabalho. Em 1935, o mundo testemunhou o nascimento de um dos furacões mais intensos já registrados na história dos Estados Unidos. O Furacão do Dia do Trabalho. A tempestade começou a ganhar forma nas águas quentes do Atlântico, um caldeirão perfeito para alimentar esse colosso. À medida que o sistema se movia em direção ao arquipélago das Florida Keys, ele atingiu uma intensidade assustadora. Com uma pressão atmosférica mínima de 892 milibares, o furacão atingiu o status de categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson. Com ventos ultrapassando 300 km por hora, o furacão do Dia do Trabalho deixou um rastro de destruição em seu caminho. O poder dos ventos era tão avassalador que transformou casas em destroços num piscar de olhos e lançou embarcações para quilômetros de distância, como se fossem brinquedos. O fenômeno da maré de tempestade, quando o nível do mar é elevado pela baixa pressão e ventos, atingiu níveis sem precedentes, inundando as pequenas ilhas de forma tão súbita que os moradores mal tiveram tempo de reagir. Os engenheiros que construíam a ferrovia Oversea, uma das principais ligações entre o continente e as ilhas, observaram impotentes enquanto pontes e trilhos eram retorcidos como pedaços de arame pela força bruta da natureza. Trabalhadores, muitos deles veteranos da Primeira Guerra Mundial, estavam presos na linha férrea e não conseguiram escapar da fúria do mar e dos ventos. O resultado foi uma tragédia de proporções épicas, com centenas de mortos e uma destruição quase total das ilhas atingidas. Apesar de sua intensidade monstruosa, o furacão do Dia do Trabalho não é o único a ter causado estragos dessa magnitude na história. Décadas depois, em 1998, o Caribe e a América Central seriam palco de um novo desastre natural que chocaria o mundo, o furacão Mitch, cujas chuvas torrenciais e ventos violentos deixariam um impacto devastador. Em 1998, o Caribe e a América Central se tornaram o cenário de um dos furacões mais devastadores da história, o furacão Mitch. Diferente de muitos furacões que causam destruição com ventos intensos e marés de tempestade, Mitch trouxe consigo algo igualmente perigoso, a água. A força da tempestade, que alcançou a categoria 5, com ventos de até 285 km por hora, era apenas o início do desastre. O verdadeiro perigo estava nas chuvas torrenciais que ele despejou incessantemente sobre a América Central, transformando paisagens inteiras em rios caudalosos e mortais. Mitch permaneceu praticamente estacionado sobre a região por dias, algo incomum e extremamente destrutivo em termos meteorológicos. Como o furacão movia-se lentamente, liberava chuvas constantes sobre montanhas e planícies, causando deslizamentos de terra e inundações catastróficas. Em Honduras e na Nicarágua, rios que antes corriam pacificamente transbordaram, arrastando pontes, vilarejos inteiros e lavouras. A chuva era tão densa que, em algumas áreas, o equivalente a um ano inteiro de precipitação caiu em apenas uma semana, criando um cenário de devastação como raramente visto. Os estragos não se limitaram apenas à paisagem física. As perdas humanas foram imensas, com mais de 11 mil mortes atribuídas direta ou indiretamente à tempestade, e milhares de desaparecidos. As imagens de Mitch tornaram-se um símbolo do quanto a água, quando implacável, pode ser tão destruidora quanto os ventos mais ferozes. O furacão não poupou cidades, destruindo infraestruturas que levariam anos para serem reconstruídas e deixando marcas profundas na economia local. No entanto, Mitch, com toda a sua fúria, não foi o único a deixar uma cicatriz nas Américas. Em 1992, o furacão Andrew mostrou ao mundo o quanto os furacões podem ser imprevisíveis, ao transformar partes da Flórida em uma zona de guerra em questão de horas. Em 1992, o furacão Andrew surgiu das águas quentes do Atlântico, revelando um poder que poucos estavam preparados para enfrentar.
No início parecia ser apenas mais uma tempestade, mas conforme se aproximava da costa da Flórida, Andrew se intensificou de forma assustadora, alcançando a categoria 5 com ventos de até 280 km por hora. O que tornava Andrew especialmente perigoso não era apenas a sua intensidade, mas a sua velocidade e precisão ao atingir a terra. Quando Andrew finalmente chegou à Flórida, ele se moveu como uma verdadeira força destrutiva, rasgando telhados, demolindo construções inteiras e espalhando destroços por todos os lados. O olho da tempestade, com cerca de 24 quilômetros de diâmetro, trouxe uma calmaria momentânea, apenas para ser seguido por uma segunda onda de destruição. O que ficou evidente foi que as estruturas não estavam preparadas para suportar ventos dessa magnitude. E o furacão transformou bairros inteiros em escombros, como se a própria terra tivesse sido devastada por uma explosão invisível. Andrew também destacou uma das consequências mais temidas dos furacões: o impacto econômico. Estima-se que os danos superaram os 25 bilhões de dólares, tornando-o, na época, o furacão mais caro da história dos Estados Unidos. Mas os números econômicos eram apenas parte da história. Os danos emocionais e psicológicos foram profundos, com dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, tentando reconstruir suas vidas em meio a ruínas. O furacão também revelou falhas nos sistemas de alerta e nas regulamentações de construção, que tiveram que ser reformuladas para suportar tempestades futuras. No entanto, Andrew não foi o único a mostrar a brutalidade dos ventos e das águas. Quase 3 décadas antes, o furacão Camille, em 1969, trouxe consigo uma destruição semelhante, mas com uma violência ainda mais extrema, deixando um rastro de caos que marcaria para sempre a história dos furacões no Golfo do México. Em 1969, o furacão Camille emergiu das profundezas do Golfo do México com uma intensidade que parecia desafiar a própria natureza. Desde o início, Camille demonstrou um comportamento assustador, crescendo rapidamente até alcançar a categoria 5. Quando ele atingiu a costa do Mississippi, foi com ventos que ultrapassavam 320 km por hora, um dos mais rápidos já registrados. A pressão barométrica caiu para cerca de 900 milibares, e a maré de tempestade elevou o nível do mar em mais de 7 metros, invadindo o litoral e destruindo qualquer coisa em seu caminho. O que realmente diferenciou Camille de outros furacões foi a combinação de sua força brutal com a velocidade devastadora com que atacou. Muitos moradores da região subestimaram a tempestade e não evacuaram a tempo, acreditando que poderiam enfrentar a fúria de Camille. No entanto, o furacão transformou essa confiança em tragédia. Edifícios que foram projetados para resistir a tempestades foram completamente destruídos. As fundações de casas e hotéis desapareceram como se nunca tivessem existido. As áreas costeiras pareciam cenários de guerra, com destroços espalhados por quilômetros, como se uma explosão tivesse rasgado o solo. Mas Camille não limitou sua fúria ao Mississippi. Conforme se movia para o interior, trouxe chuvas torrenciais que resultaram em deslizamentos de terra massivos nas regiões montanhosas da Virgínia. A água desceu pelas encostas com uma força incontrolável, destruindo vilarejos inteiros, arrastando carros e árvores como se fossem folhas. Foram mais de 250 vidas perdidas, e o impacto de Camille se fez sentir por muitos anos, com milhares de pessoas lutando para reconstruir suas casas e suas vidas. Ainda assim, Camille não seria o último a deixar sua marca nos livros de história. Décadas depois, o furacão Katrina chegaria com uma força igualmente aterrorizante, levando-nos de volta ao início de nossa narrativa, onde a fúria da natureza nos lembra, mais uma vez, de seu poder indomável e cíclico.